Boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para fazer o Evangelho do Lar dessa semana, na Sociedade Augusto da Paz. Nesse dia, nós vamos falar sobre o capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Versículo 8 também. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então, vamos à nossa oração inicial. Meu Deus de amor, espíritos de luz que nos iluminam e nos abençoam, Augusto da Paz, amigos mentores, estejam conosco neste momento do Evangelho do Lar, nos auxiliando, nos amparando e levando um pouco de luz nessas palavras agora ditas àqueles que mais necessitam, tanto para o seu equilíbrio físico e emocional. Que assim seja. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então os escribas e fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, se aproximaram de Jesus e lhe disseram: Por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Mas Jesus lhe respondeu: Por que vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Pois Deus fez este mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe. E este outro, que aquele que disser palavras injuriosas ao seu pai ou à sua mãe, seja punido de morte. Mas vós outros vos dizeis: todo aquele que tiver dito ao seu pai ou à sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei, ainda que depois disso não honre nem assista seu pai ou sua mãe, e assim tornastes inútil o mandamento de Deus por vossa tradição. Hipócritas, Isaías bem profetizou de vós quando disse: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, e é em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, ele lhe disse: Escutai e compreendei bem isso. Não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração, e é o que torna o homem impuro, porque é do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Estão aí as coisas que tornam o homem impuro. Mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna um homem impuro. Então, seus discípulos, se aproximando deles, lhe disseram: Sabeis que os fariseus, tendo ouvido o que acabais de dizer, disso se escandalizaram? Mas eles lhe respondeu: Toda planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz um outro, ambos caem no fosso. Enquanto ele falava, um fariseu pediu-lhe que jantasse em sua casa. E Jesus, para lá se dirigindo, colocou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer para si mesmo: Por que não lavou as mãos antes do jantar? Mas o Senhor lhe disse: Vós outros, fariseus, tendes grande cuidado em limpar o exterior do corpo e do prato, mas o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades, insensatos que sois. Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus, para se apegarem às práticas dos regulamentos estabelecidos pelos homens, e dos quais os observadores rígidos faziam casos de consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer sobre a complicação da forma.
Como era mais fácil observar os atos exteriores do que se formar moralmente, lavar as mãos do que limpar seu coração, os homens se iludiram e se acreditaram quites para com Deus, porque se confrontavam com essas práticas, permanecendo como eram, porque se lhes ensinava que Deus não pedia mais do que isso. Por isso o profeta disse: é em vão que este povo me honra com os lábios ensinando máximas e ordenações humanas. Ocorreu o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser colocada em segundo plano, o que fez muitos cristãos crerem, a exemplo dos antigos judeus. Sua salvação mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus faz alusão quando disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou não será arrancada. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem não chega a Deus senão quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge seu objetivo. Aquela sobre a qual se crê poder apoiar para fazer o mal, ou é falsa ou falseada em seu princípio. Tal é o resultado de todas aquelas em que a forma se impõe sobre o fundo. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula, se não impede que se cometam homicídios, adultérios, espoliações, calúnias e de fazer mal ao próximo, em que quer que seja. Ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz homens de bem. Não basta, pois, ter a aparência da pureza. É preciso, antes de tudo, ter a pureza no coração. Então, meus amigos, essa máxima, essa parábola do Evangelho, né, nos explica muita coisa. Nos faz enxergar, abrir os olhos, né, para aquelas pessoas, para aquelas religiões que talvez na palavra seja tudo muito bonito, muito tranquilo, né? Mas que nas ações a gente vê que não é bem assim. Isso faz a gente vigiar, né? A gente ter essa noção que temos que sempre orar e vigiar. E perceber quando, no fundo, outras intenções estão havendo. Então, com essas palavras, pomos fim ao nosso evangelho da semana e vamos agora à oração de encerramento. Meu Deus de amor, obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui e que essas palavras tenham chegado até aqueles corações mais necessitados, mais aflitos sobre essas questões ou sobre outras. Nos abençoe e nos proteja durante toda essa semana. Fique conosco, meu Deus. Que assim seja. Obrigadas, meus amigos. Boa noite.